retomando. Senhor Marcelo, no depoimento que o senhor prestou, que está juntado no evento 1293, anexo 2, o senhor dizia o seguinte: todo edital tem dono, e o que se costuma dizer em negócio de construção é o seguinte: quando o edital sai na praça, é porque teve alguma empresa com algum acesso maior a determinado cliente, ou com influência maior que trabalhou o edital para o edital vir mais a contento. O senhor confirma essas declarações? Eu confirmo, mas isso não é muito Petrobras, não. Tá? Eu estava falando mais da administração pública de modo geral. Mas os seus diretores tinham autonomia e os senhores tinham ciência de que eles, de alguma forma, fazem algum tipo de ajuste de mercado? É que não é meu diretor. Vou explicar o seguinte: isso aí é 40 anos do setor de construção. Então, antes, eu nem tinha nascido, essa já é a realidade. Quando tinha um edital, normalmente, até pela capacidade que tinha maior no privado do que no público há muito tempo, o que acontecia é o seguinte: normalmente alguém do setor privado que tinha relação com aquele cliente, e não necessariamente uma relação ilícita, às vezes uma colaboração proativa, lícita, legítima, ele ajudava. Depois até agora criou o PPI, agora até institucionalizou isso, porque a gente pode, o privado pode, de uma maneira explícita, ajudar a construir uma obra. Então, alguém ajudava na elaboração de tal, com projeto de engenharia, tá? E, obviamente, o que é que ganhava com isso? Ganhava uma condição diferenciada de conseguir apresentar uma proposta com o menor tempo possível, uma proposta mais adequada ao seu. Então, isso sempre soube. Então, é comum, isso muito antes de eu me formar como engenheiro, a gente dizia o seguinte: quando tem um edital na praça, alguém ajudou esse cliente a fazer um edital. Okay. Então, alguém está mais propício ou capacitado para ganhar aquela obra do que você que não está sabendo. Então, a gente dizia isso porque sabendo o seguinte: se você ganhar aquela obra do qual você não ajudou o cliente, quer dizer que você com certeza vai ter um custo maior do que aquele outro. Ok, o senhor tinha ciência Petrobras, desculpe, mas Petrobras não é muito realidade disso, porque a Petrobras, assim como outras estatais, digamos assim, mais estruturadas, não faziam esse tipo de coisa. Então, a Petrobras era mais hermética do ponto de vista dele. O senhor tinha ciência que seus diretores, os seus LS, fazem ajustes de mercado com outras empresas para obter obras da Petrobras? Eu não realmente, os ajustes de mercado, detalhe, não. Eu sabia da questão da contribuição política. O que eu sabia é que, assim, obviamente, que tinham conversas de mercado, mas não necessariamente que... E o que é normal? Que eu também já fui engenheiro, já sei. O que é normal? Você sinaliza ao mercado quais são suas prioridades. É que nem faz o pessoal de qualquer mercado. Você sinaliza, é que nem faz, por exemplo, no setor de capital intensivo, você sinaliza que você vai fazer investimento. Aí o outro vai e não faz aquele investimento porque você sabe que você vai fazer. Então, na verdade, você sinaliza para o mercado quais são aquelas obras, e aí o mercado informalmente vai se ajustando. Agora, o ponto de vista de práticas anticompetitivas... Mas o senhor sabia que esse tipo de coisa ocorria, essa sinalização? Não prática anticompetitiva. Essa sinalização de preferências, o senhor sabia que isso ocorria? Que esse tipo de coisa de conversa de mercado, tudo, que não beira, é normal em qualquer negócio. Então o senhor sabia que isso ocorria? Eu sabia que alguma coisa ocorria. Okay. Mas não que o que ocorria, e se era ilícito ou não. O senhor falou que embora você não sabia no detalhe então, mas o senhor sabia que poderia ter esse tipo de conversa de mercado, de preferências. Sabia que podia ter. Sabia que poderia ter contribuições para pretexto de ações políticas dentro da Petrobras. Eu sabia que com certeza havia. Eu não sabia que poderia. No caso de contribuição política, eu sabia que meus... E o senhor não fez nada para cessar essas práticas? Hein? O senhor não fez nada para cessar essas práticas? Eu não fiz nada. Veja bem, primeiro vamos separar duas coisas. A questão do conduta de mercado, eu não sabia de nada de ilícito em relação à conduta de mercado. O que sabia é que se tem... E essa questão de conduta de mercado é muito perigosa porque é difícil você saber, é uma zona cinza muitas das vezes, tá? Então só quem está no detalhe é que pode saber se é realmente anticompetitivo ou não. Mas que todo negócio, em todos os setores, pratica alguma conduta de mercado, pratica. Tá? Na questão dos pagamentos aos políticos, eu sabia que grande parte dos meus executivos, inclusive os executivos que lidavam com Petrobras, faziam sim pagamentos a pretexto de doações políticas e que uma parte disso era Caixa 2 e que no caso do Márcio, por exemplo, e do pessoal da Petrobras, eu sabia que eles tinham esse alinhamento com os diretores da Petrobras. Agora, eu não sabia qual era o tipo de acerto, o valor... Detalhe, mas o detalhe é o senhor que o senhor não sabe, mas o senhor não fez
parar essa política dentro da companhia, como presidente do grupo? A verdade é que eu digo, é uma prática, infelizmente, nós sempre tínhamos noção de que essa era a questão. Errado, tá? Eu não aqui estou reconhecendo, já confessou, mas infelizmente foi assim que eu entrei, foi assim que isso já existia há muito tempo antes de mim, e realmente eu não fiz nada para mudar isso. Ok. Nesse setor... Eu posso só esclarecer em relação, porque eu acho importante, porque a denúncia menciona especificamente esses contratos. Eu acho importante esclarecer o seguinte, foi aí que eu trouxe, tem um depoimento que já está juntado aos autos, que é você pode dizer, o depoimento de Márcio. O Márcio Faria, eu fiz até um cuidado seguinte, quando começou esse processo de depoimentos, colaboração, eu até fiz questão de não ficar lendo ou assistindo muitos depoimentos dos meus executivos, até para eu não me confundir, porque depois de 3 anos, você chega ao ponto que você começa a se confundir entre o que você sabia à época e o que você soube depois de ver os depoimentos. Mas tem uns depoimentos de Márcio que ele explica muito bem como eram a questão, esse aqui, evento 624, termo 3, dessa ação penal qual? 5054 932 88 2016 4/4, tá? E tem o outro que é o evento 686, termo de transcrição, o que é isso? 2, que é da ação penal 506 3130 17 20116 4/4/7000. Esse depoimento... Eu tenho conhecimento dos autos, doutor. Pronto, eu estou falando aqui até... Todo mundo que tem. Meus advogados me orientaram, desculpe, meus advogados me orientaram que seu chefe... Só para identificar o depoimento. Então, veja bem, esse depoimento, o Márcio deixa muito claro, eu acho até importante ler, porque tem muito a ver com essa denúncia, que ele diz muito claro o seguinte, e mais especificamente, os contratos da Petrobras com a área que ele está perguntando de propina, tá? Não, um trecho, né? É um trecho só. Aí o Ministério Público pergunta assim, em termo de colaboração número 4, que está juntado, o senhor relata pagamento de propina a Pedro Barusco, e que uma parte era destinada à casa e uma parte ao partido. Aí Márcio responde, doutora, via de regra, quando os pagamentos eram destinados à diretoria de serviço, a gente pagava o Barusco. E ele dizia, inclusive, eu vim ao acordos deles, que a metade desse dinheiro era para o que eles chamavam de casa e metade para o PT. O que eu digo é o seguinte, o que o Márcio disse, e deixou bem claro, é que os pagamentos, a parcela que era para a diretoria de serviços, que era a parcela que ia para o PT, ele dizia que o Barusco dizia a ele como pagar, tá certo? Ele não sabe informar quanto desse dinheiro ia para o Barusco ou para outros executivos ou para o partido. O que o Barusco dizia era que metade ia para um e metade para outro. E num depoimento que teve, que eu já juntei aos autos, e que só da ação do Instituto Lula, o César Rocha, que é o financeiro de Márcio, apresentou uma planilha, inclusive desses 3 contratos, onde ele detalha todos os pagamentos indevidos, acertados e pagos para estes contratos. Eu não conhecia essa planilha, não conhecia esse acerto, mas está lá. E ele diz claramente para onde foi cada centavo acertado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se Lula recebeu alguma coisa desses contratos, não foi através de mim, não foi através de nenhuma tratativa minha, foi através dessa questão do Barusco. Mas isso nem meu executivo que pagou o Barusco sabe se o Lula recebeu ou não destes contratos. Tá, mas vamos voltar só àquela questão. O senhor disse o seguinte, eu entrei na companhia, já existia pagamentos indevidos, eu cheguei lá, continuava os pagamentos indevidos e eu, como presidente do grupo, não fiz nada para cessar. O senhor confirma? Eu confirmo, é o que está no meu relato, eu fui punido por isso. O que eu estou dizendo é o que está na denúncia. Tudo bem, sobre os vamos 4 continuar com as perguntas. Não, já respondeu, doutor. Com relação ao denominado setor de operações estruturadas, como é que o Huberto Silva assumiu essa condição de... Foi acho que 2006, não foi? Eu estou te perguntando. Acho que foi 2006, 2005, 2006, quando o antecessor dele teve um AVC. Ok. E quem que encarregou ele de fazer essas funções? Foi eu que escolhi em alinhamento com, na época, meu líder,
o Wilberto. Ok. Quem mais participava da equipe do senhor Alberto Silva? Eu escolhi o Alberto, aí ele que estruturou, ele depois botou, já tinha, na verdade, a pessoa anterior dele, já trabalhava com as duas meninas que estavam lá, eu acho que a Lúcia e a Ângela, ela já estava há bastante tempo, eu acho. E aí depois o Alberto chamou para a equipe dele o Luizinho e o Fernando Migliatti, né? E quem que é o Bira? Não, o Bira não trabalhava na equipe. O Bira é o seguinte, até 2000, o Bira não tem nada a ver em tese com o Alberto, devia ter até um Chinese Wall, coisa que aparentemente não mantiveram. Mas é o seguinte, até 2004, 2005, foi assim que eu encontrei na construtora, aquela checagem do caixa positivo se dava junto aos diversos financeiros do grupo, tá? O que gerava o fato de que muitas pessoas do grupo, que não eram, além dos executivos, sabiam que estava ocorrendo essa questão do Caixa 2. Então, aí foi a mudança que eu fiz, eu defini o seguinte, ao invés de passar por todas essas pessoas, vamos manter só um. Então, o Bira entrou para substituir todos os outros executivos, e o papel dele era fazer essa checagem, mas principalmente fazer a alocação gerencial, porque aquilo que eu não esclareci na pergunta da eminência é o seguinte, quando você tem um custo não contabilizado, em algum momento esse custo tem que se refletir no resultado daquele projeto de engenharia. Aí era o que o Bira fazia, ele fazia uma alocação gerencial, certo? Por conta dessa informação que ele recebia de um custo não contabilizado. E esse resultado gerencial, que já tinha essas alocações gerenciais, é que era a base de avaliação dos projetos da engenharia. Tanto que na empresa a gente trabalhava mais com o que a gente chama de resultado gerencial do que resultado oficial, porque a gente sabia que no resultado gerencial já tinha o Caixa 2. A Maria Lúcia também fazia parte dessa equipe? Maria Lúcia já estava antes, já trabalhava antes com o tecedor de Alberto. Ok. Os pagamentos desse setor de operações estruturadas, vamos se denominar, eles não entravam na contabilidade oficial, correto? Não entrava, em algum momento eles foram geraram um planejamento fiscal, de algum momento era em grande parte no exterior, tá? Mas não, eles não entravam, a geração deles em algum momento entrou no planejamento fiscal. Né? Então todo o registro que ocorreu, se ocorreu, foi de forma informal, correto? Que não era para ver registro, Todo o registro foi de ordem formal e por iniciativa de Alberto. Ok. E a ideia era evitar que na transição da informação era compartimentado. As pessoas não sabiam, às vezes, o motivo para quem era para pagar, ou para quem era, ou para... Exato. Só quem deveria saber a razão de tudo era o executivo que aprovou. Okay. Na verdade, o Bira só deveria saber que tinha um valor de Caixa 2 que ele estava alocando aquele projeto. E ele checar se aquilo não tinha ou não caixa positivo. E o Wilberto deveria receber um codinome, tá? E com um valor a pagar em tal lugar. Ponto final. Quer dizer, só quem deveria ter essas informações e ter ou não seu controle, como eu tinha no caso da Planeta Italiano, era o empresário que adotou. Por exemplo, eu, no meu caso, eu fazia a questão, eu tinha essa relação com o Paló seguido, era basicamente a única coisa que eu tinha, e eu fazia meu controle. Ok. Eram adotados codinomes e senhas para efetuação? Essa questão de codinomes e senhas tinha, de fato, porque você tinha que passar essa informação para o Alberto e tinha que passar essa informação para o Biraci. Então, se adotava um codinome. Agora, não tem a ver necessariamente com outros apelidos. Exemplo claro, assim, os apelidos não necessariamente é porque o cara tem este codinome nos pagamentos não contabilizados. Sim. Muitas vezes, pessoas eminentes, você adota um apelido. Por exemplo, o Lula era amigo de meu pai, o amigo de EO, a depender de quem está falando, entendeu? Por quê? Porque você está em público, falando pelo celular, alguém escuta, você está falando amigo de EO, ninguém sabe o que é. Então o apelido não necessariamente tem a ver com o fato de que vai ter lá um codinome com aquele apelido. Ok. O que vai ser chamado o tal do MyWeb Day? Olha, o MyWeb Day era outra coisa que eu, pelo menos, não sabia da dimensão de uma série diferente. O MyWeb Day eu sabia
que de alguma maneira o BIRA, que fazia este controle gerencial de alocação, ele tinha que ter um controle, mas na minha visão ele fazia alocação gerencial e ponto final. E eu acho que grande parte dos executivos não sabíamos que havia um sistema controlando tudo isso. Ok. Então, eu no caso do Drauzio e do Moebidei, eu só soube deles realmente no âmbito daquela operação depois que teve a Shape e a Carajé, foi que eu soube do Drauzio. O Moebidei eu sabia que havia algum tipo de controle, mas não da dimensão que era. Ele era um sistema para se comunicar. O Moebidei, em tese, não, eu acho que ele era uma dimensão muito maior do que isso, não precisava. Mas o que eu sabia era que o BIRA tinha algum controle para fazer essa alocação gerencial do custo não contabilizado. Ok. Depoimento prestado na ação penal, que está juntado no evento 1293, o senhor foi indagado sobre esse setor, aí então o juiz federal perguntou, senhor Marcelo, ainda prosseguindo nesse setor de operações estruturadas, o senhor mencionou que fazia pagamentos não contabilizados, entre esses pagamentos não contabilizados, encontrava-se pagamentos de vantagens devidas para agentes públicos, ele pergunta, aí o senhor responde sim. Aí ele pergunta, para agentes políticos também? Aí o senhor responde, também. O senhor confirma? Sim, inclusive a própria planilha italiana que autorizava tinha os dois casos. Ok. O senhor relatou também, nesse depoimento juntado no 1293, anexo 2, que existia uma orientação que era para fazer 3 níveis de contas para evitar a identificação da Odebrecht. Você poderia... Não, isso foi novamente, o modus operandi do sistema que foi instituído antes mesmo de eu entrar na construtora, no final de 90. Que era tinha um primeiro nível... Era a ideia de você tinha a geração, que normalmente se dava no exterior, tá? Que envolvia países que a gente tinha mais flexibilidade fiscal, ou que a gente tinha que remeter dinheiro para fora e o país era complicado. Então você fazia, normalmente você pegava um subempreiteiro nesse país, você pagava ele um valor maior, ele te dava um percentual fora. Então você fazia outros tipos de geração que eu não me envolvia, mas você tinha uma geração e essa geração era colocada em contas offshores. Essas contas que vinham da geração, a empresa sabia que existia, apesar de não saber detalhes, eu sabia que existiam essas contas, e os próprios bancos sabiam que por trás daquelas contas, apesar de ser offshore no later, eles sabiam que o Odebrecht estava por trás dessas contas, porque era dinheiro que vinha de planejamento fiscal, era dinheiro limpo, tá? Bom, a partir daí, o que deveria ocorrer, e que Hilberto mudou um pouco isso, e aí começou a meter o pé pelas mãos, era que os pagamentos deveriam ir para doleiros, ser feito através de doleiros e idealmente através de mais de um doleiro, certo? Pronto, isso era o que todo mundo pensava que vinha sendo feito, mas o que ele acabou fazendo foi que, como eu acho que ele não acabou achando os doleiros, ou começou a ter dificuldade com o doleiro, ele começou a abrir algumas contas. Então algumas contas começaram a fazer pagamentos, e essas contas tinham por trás do Odebrecht. Isso nenhum sabia, os executivos sabiam, isso não era para ter sido feito. Mas, de fato, era para esse sistema, quando ele foi idealizado lá na década de 90, era para ter esses 3 níveis. O nível da geração e depois, pelo menos, 2 níveis de doleiros para fazer o pagamento. O senhor foi perguntado, naquela ocasião, esses pagamentos feitos a esses agentes públicos ou políticos, havia pagamentos de contas no exterior? Aí o senhor colocou... Sim. Sim, havia pagamentos em conta exterior, em espécie, inclusive a própria, nesses meus pagamentos, eu autorizei, tinha pagamentos exterior e pagamentos também em espécie. Por exemplo, João Santana, ele recebia em espécie no Brasil e recebia também em contas no exterior. Aí o juiz perguntou, naquele processo já julgado em que houve identificação de pagamentos por esse setor, agentes da Petrobras, como Paulo Roberto, Duque, Barusco, há uma série de empresas offshore que não estão em nome, mas que tem beneficiário Odebrecht, mas que realizaram depósito nas contas dessas pessoas. Como funcionavam os pagamentos, o senhor pode ou o senhor tem informação de como eram feitos os pagamentos? Esses pagamentos em tese não deveriam haver, porque como Paulo Roberto, Duque, Barusco eram PEPs, eles não deveria ter havido esses pagamentos. É o que eu acho que eu respondi na época. Ok. E o senhor... Mas acabou havendo.
Aí o Justo perguntou, mas entre eles pagamentos aos diretores da Petrobras, por exemplo. Aí o senhor respondeu. Era uma coisa, por exemplo, nas minhas anotações, tem inclusive várias interrogações, porque não deveria ocorrer, igual você está falando. Exatamente. Em tese não deveria, ou seja, sabia de alguma forma que os executivos atendiam os interesses políticos alocados no diretor da Petrobras. O senhor confirma? Exatamente, mas que não deveria pagar os diretores. Mas que eles atenderiam os interesses políticos alocados na Petrobras. Exatamente. Ok. O senhor falou também naquela ocasião que havia pagamentos em espécie no Brasil. E que normalmente isso significava uma operação no exterior. Em geral envolvia uma operação exterior, porque na verdade o doleiro recebia o dinheiro nosso lá fora e mandava para o Brasil. Todos os tipos de casos, mas em geral a nossa geração toda era no exterior, quase toda. Então, em grande, o dinheiro acabava passando em algum momento pelo exterior. E aí o doleiro disponibilizava esse dinheiro em reais no Brasil, tinha, é isso? No caso do Brasil, você botava numa conta de um doleiro do exterior e aí ele disponibilizava para você aqui no Brasil. Ok. Você falou um pouco aí do programa especial italiano, não é isso? Exatamente. Na verdade, o contexto da minha relação indireta, digamos assim, com Lula, se dava através da planilha italiana. Tá? Okay. Quem era o italiano? O italiano era Palocci. Ok. E qual que era a sua relação com ele? Veja bem, na verdade, em algum momento, que eu não sei precisar quando, foi antes de mim, meu pai e Lula combinaram que, digamos assim, os detalhes, principalmente a ver com pagamentos e outros detalhes mais operacionais, seria feito por Palocci e, antes de mim, por Pedro Novis. Então, esse modus de a situação já vinha antes de eu assumir. Então, era Palocci e Pedro Novis até 2008. Aí, em 2009, quando eu assumi, mas já em 2008, final de 2008, já na fase de transição com o Pedro, eu comecei a assumir essa relação com Palocci. Então, digamos assim, a partir do segundo semestre de 2008, eu comecei a assumir essa relação com o Palocci. E aí, eu não sei como o Pedro fazia, mas eu comecei a controlar nessa conta, tá? Eu já, na verdade, como é que nasceu isso? O Palocci chegou em 2008 para mim e disse assim, Marcelo, queria a contribuição de vocês para a campanha para prefeito. Eu falei, Palocci, eu não lido com isso, eu só lido com campanha para presidente, tá? Aí no final o que a gente acabou acertando foi o seguinte, em algum momento a gente vai acertar um valor para a campanha de presidente em 2010. Portanto, tudo que eu acertar com você agora, que eu for pagando a seu pedido, vou descontar deste valor que nós vamos acertar em 2010. Bom, entre 2008 a 2010, eu e Palocci, digamos assim, referendado por meu pai Lula, acabamos acertando um valor que chegou até 2010 a 200 milhões mais ou menos, tá? Esse valor de 200 milhões, dois desses valores eram, de fato, como eu falei, contrapartidas específicas, o que foi o assunto do refis da crise, que é inclusive objeto de uma ação penal aqui em Curitiba, que está em discussão, qual é o âmbito, e o assunto que tem a ver com o rebate em Angola, de uma linha de crédito para Angola, que é um assunto que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal, tem uma ação já em fase de denúncia. Esses dois assuntos tiveram contrapartidas específicas e geraram um crédito na planilha italiana, tá? Teve depois, outros foram alocações internas. Eu até depois, com os e-mails que eu protocolei, até deu ajuda, porque mesmo as alocações internas, ela de certo modo tinha os e-mails demonstram que o Palocci tinha algum conhecimento das alocações internas, ou seja, na prática, eu e Palocci sabíamos quais eram os itens que pesavam na minha agenda com ele e que geraram créditos, seja de contrapartida, seja por alocação interna. Então foi o assunto do rebate Angola e refis da crise, que foram as duas contrapartidas, e teve dois assuntos que foram alocações internas, não teve nenhuma propina envolvida, que foi o assunto da área de infraestrutura, que é o meu anexo 4.1.2, e o anexo 4.4, que tem a ver com a área de energia, principalmente Belo Monte. Teve, obviamente, que eu já relatei, nessa minha relação com o Palocci, teve alguns pedidos de propina, que inclusive foram negados com base na existência dessa planilha italiana, e que eu imagino que outras empresas acabaram tendo que pagar. Então veio, por exemplo, a questão de Belo Monte, a questão de sondas. Sobre isso aí, eu acho que é até importante entender o contexto dessa nossa relação com Lula.
eu identifiquei e-mails que eu já tinha protocolado a PGR e vou anexar ao processo, que é um e-mail que mostra uma conversa que Alexandrino teve com o Palocci, onde ele sinaliza, inclusive, que o pedido que a gente não aceitou de propina para Belo Monte e para as sondas da Petrobras iam para Lula. Esse e-mail eu vou anexar, então tinha essa relação, e essa relação ela gerou, até 2010, 200 milhões de créditos. Aí foi aquela história que eu na época da colaboração, eu me lembrava de como, foi uma das maneiras que eu consegui de evidência de que Lula conhecia a planilha italiana, quer dizer, não necessariamente a planilha italiana, mas a conta corrente com Palocci, porque eu nunca conversei com Lula sobre isso, só conversava com meu pai e com Palocci. Mas uma das evidências que eu tive foi aquele assunto que tinha uma anotação minha, que eu cheguei para meu pai em 2010 e disse assim: meu pai, é bom você avisar a Lula que eu já acertei com o Palocci 200 milhões, sendo 100 milhões já pago, 100 milhões a paga de saldo, e além desses teve mais 100 milhões que eu imagino que estimava que meus executivos já acertaram com o PT. Aí foi aquela história de que meu pai foi pro Lula, e a história que, apesar de eu discordar digamos assim, do nome que ele usa e da forma que ele usa, mas foi a história do tal do pacto de sangue que o Palocci se refere, apesar de eu discordar desse termo, mas história para sangue, que o meu pai foi pro Lula e falou dos 300 milhões. Aí o Palocci, por que eu tenho certeza que o Lula falou? Porque o Palocci voltou para mim e disse 300 milhões. Eu falei: peraí, Palocci, meu pai não disse que eu acertei com você 300 milhões. Eu acertei com você 200, teve mais 100 dos executivos. Aí tem um e-mail, que foi entre os e-mails que eu protocolei, que é um e-mail que eu protocolei nesse evento de março, de fevereiro, que é um e-mail que eu mando para o Brani, um e-mail que eu mando para o Brani em 23 de agosto de 2010, dizendo assim: Brani, por favor, diga ao chefe, que era Palocci, chefe dele, que do valor que meu pai se referiu, 1/3 são referentes ao apoio direto às bases. Quer dizer, 1/3, 100 milhões dos 300 eram os que meus executivos tinham acertado. Que não passa por ele, Palocci. Daí o valor 50% maior citado por meu pai. Quer dizer, meu pai chegou pro Lula, falou que tinha 300 milhões, quando na verdade eu e Palocci só tínhamos acertado 200 milhões. Então, esse é o contexto da planilha italiana. Então, toda a minha relação indireta com Lula foi essa a relação através de Palocci, no contexto da planilha italiana, onde os créditos e os débitos estão muito bem documentados e registrados. Okay. E que, volto a afirmar, que não passava pela relação e não passava por contratos com a Petrobras. Tá. Agora, que de fato envolviam outras questões ilícitas. Quem era o pós-Itália? O pós-Itália é o Guido. Ok. E como Guido é que ele era tratado nessa planilha? Aí com o Guido eu abri uma outra planilha depois, que era o pós-Itália. Ok. Como é que funcionava com ele? Não, a mesma coisa, mais ou menos o mesmo modus operandi. Aí com o Guido foi mais ou menos uns... na verdade, o refis da crise acabou... É a história mais complicada, mas o refis da crise acabou sendo usado pelo Guido e teve 100 milhões adicionais, 123 milhões adicionais que eu acertei com o Guido. Ok. E o saldo amigo, como é que era utilizado? Não, aí em 2010... em algum momento que eu não me recordo quando, mas em algum momento de 2010, eu e Palocci combinamos de reservar do saldo que havia nessa conta da planilha italiana 35, 40 milhões para Lula, para ele usar por indicação dele a partir de 2010. E uma parte desse valor, inclusive, acabou indo para o Instituto Lula. Aí eu tenho no meu relato, como provo que eu sabia que esse dinheiro foi para o Instituto Lula, porque tem todas umas quebras. Excelência, me permita fazer uma questão de ordem. O Ministério Público está formulando questões que são absolutamente estranhas ao que consta. Doutor, não são estranhas, não. Essas são estranhas. Doutor, não são estranhas. O contexto da planilha, está citada a planilha na denúncia. Doutor. Mas houve uma ação específica. Eu só pediria a Vossa Excelência para que pudéssemos nos ater ao objeto dessa ação. Está no objeto da ação, doutor.
É objeto da ação. Estamos tranquilos. Tudo bem, Eu estou fazendo uma Estou dizendo no ao meu senhor que dever, está no objeto da ação. fazendo uma É objeto uma da questão ação, a de planilha ordem. é citada E aí o e o juiz vai funcionamento defender ou da planilha é objeto da denúncia. Nesse... Vamos aproveitar e interromper o áudio que Ok. tá dando aqui.